E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Fernanda e hoje estamos iniciando mais um episódio do Fala Sério Fê, onde a gente fala sério. Mas nem sempre. E hoje estou aqui com a Gabriele Prestes, que é a nossa vice-campeã do Campeonato Brasileiro de Vôlei, e ela vai falar um pouquinho pra gente de como é a vida dentro dos esportes, né? Então, Gabi, quando e como você começou a praticar o vôlei na tua vida? Então, na verdade, é uma história bem engraçada, porque a minha prima começou quando o Fábio veio, em 2018, eu acho. Ela começou a treinar na escolinha. E a gente vivia junto. Então, na terça e na quinta, ela nunca tava pra brincar comigo, porque ela tinha que ir na escolinha. E meu pai falou: não, Gabriele, você vai começar também, mesmo eu não querendo. Então, eu ia por causa dela na escolinha toda terça, toda quinta, a gente ia todo dia. E daí, chegou o momento que ela falou: ah, não quero mais treinar. Daí eu falei: ah, tá bom. Aí eu continuei, daí mudou pra 3 vezes na semana o treino, que daí a gente subia, assim, um nível tecnicamente, mas não tinha nível. E daí eu continuei treinando. Aí o Fábio sempre deu treino pra gente. Em 2022 ele foi embora. Então a gente teve o técnico Luiz, que veio, que hoje tá em Marechal. Então o Fábio foi embora nessa época, então a gente continuou treinando. Aí ano retrasado, ele voltou em 2023. E hoje a gente treina com ele todo dia. Eu continuei no vôlei até hoje. E por incrível que pareça, ela joga handebol hoje. Ela parou do vôlei, assim, ela fala que não quer mais. E assim, que idade tu tinha, assim, quando tu começou? Eu tinha 9 pra 10. Eu E tinha daí, 9. segue até hoje. Segue até hoje firme e forte. E assim, quem que te inspirou pra seguir no esporte? Então, uma inspiração, assim, eu nunca fui de assistir muito esporte antes de começar a jogar vôlei. E a minha mãe sempre jogou handebol. Então, a vida dela, desde pequena, sempre fala, é porque eu jogava handebol. Então, eu achava isso incrível, né? Inclusive, até hoje, na minha cabeça, se eu for jogar handebol, eu sou muito boa, inclusive. E daí, ela falou assim, não, vamos assistir vôlei, então, agora que você tá treinando, né? Daí, a gente assistia sempre vôlei, assim. E tem a Tandara, inclusive, ela é vereadora hoje. Ela jogava vôlei, inclusive, eu até usava o número 11 por causa dela. Eu falava que eu queria ser igual ela. Mas enfim, eu não fui oposta, né? Porque eu sou levantadora, então não tem nada a ver. E daí, quando eu vi que não ia dar certo de ser igual ela, daí eu falei, ah, então não tem o que fazer, né? Mas ela foi, acho que, uma das inspirações pra mim, tipo... Porque eu via ela jogar e eu falava, cara, olha essa mulher jogando. E daí, tudo bem, não fui a mesma posição que ela, que eu queria, mas eu acho que isso foi uma coisa que me motivou muito a jogar. E assim, como que foi o momento que você percebeu que queria levar o vôlei a sério mesmo? Porque você começou pequena e tal, mas qual foi o momento que, assim, não, eu vou levar isso a sério e vou levar pra minha vida? Então, o Fábio sempre fala de virar a chave, que seria, então, tipo, eu querer isso pra minha vida. Então, em 2023, quando eu tinha 15 anos, porque no vôlei você joga uma categoria acima. Então, tipo, eu tinha 15 em 2023, eu jogava sub-16. Esse ano eu vou fazer 17, no caso, eu jogo sub-18, eu não jogo sub-17. Uhum. Então, é sempre um ano a mais. E quando eu tinha 15, teve esse da seleção paranaense, porque em 2020 não teve, que era pandemia, então não teve. E quando voltou, era sub-16. E, por surpresa do mundo, eu fui convocada. E daí eu fiquei muito feliz na hora, né? Porque, imagine, Santa Helena, né? Nem sabia o que era a seleção paranaense quando eu fui convocada. E daí eu descobri que o Fábio ia ser o técnico. Então eu fui, fiz os testes, são 3, tem o primeiro laboratório. E, teoricamente, eles convocam as melhores do Paraná, né? Então eu fui pro primeiro, que eram 30 meninas. Na minha posição tinham 8. Meu Deus. Daí, depois tinha a segunda, que daí a gente ficava, tipo, na primeira uma semana de treino. A gente vai pra... Aquela vez eu fui pra Irati treinar, daí volta. E isso tudo a gente que paga. Então, tipo assim, alimentação, transporte pra chegar até lá é tudo a gente. Eles não pagam nada na seleção paranaense. Caramba, eu não sabia. Eles não pagam. Então, tipo assim, na última etapa, que é assim, tem a segunda daí, que eles convocam em torno de 18 ou até mesmo 16, depende dos técnicos. E essa segunda você também paga tudo, você não... E daí a segunda, se eu não me engano, a segunda foi em São José dos Pinhais. E daí eu tava muito nervosa, porque daí eu fiquei só entre as 3. Ficou 3 pessoas na segunda, e daí eu tava muito nervosa, assim, tipo... O Fábio já tinha voltado pra Santa Helena, e daí ele tava dando treino pra gente, e ele ficava metendo pressão em mim, falando, ah, será que você vai? E ele era o técnico, e ele ficava metendo pressão. Daí a gente foi, então, pra segunda, daí, então, eu passei. Fiquei entre as duas, daí a gente... Quando fica duas, fica só as 14 que vão jogar, mais nenhuma. Uhum.
Então a gente foi, daí de novo pra São José, a gente ficou 2 semanas e eu nunca vou esquecer, porque essa uma semana que eu fiquei lá foi um confinamento naquele ginásio. E em São José, tipo assim, chovia e só, e era frio e chovia. E era dormir no ginásio, tomar banho, treinar, tipo assim, a gente acordava treinando e ia dormir treinando. E foi desse jeito. E daí a gente foi, então, jogar o campeonato em Saquarema, que às vezes, ela falar assim, muita gente não conhece, mas Saquarema é o centro do voleibol. Então, todo mundo que você pensar já passou por lá, então eu sou de todo atleta ir pra lá. Então, eu fui pra lá, inclusive, a primeira vez que eu andei de avião, foi com a Seleção Paranaense. Nessa última etapa, eles pagam a sua estadia. Então, tipo assim, passagem pra ir, tudo eles pagam. Mas, tipo assim, quero ir sair e comer uma coisa fora, você paga. Então, na última etapa eles pagam, mas o resto do você por conta. Sim. Então, a gente foi pra Saquarema. E eu tinha muito, jogava em Santa Helena, né? Então, assim, quando eu fui, aqui em Santa Helena, naquela época, tinha só eu de levantadora. Então, eu sempre era titular. Então, quando eu cheguei na seleção, eu tava, assim, não confiante, porque eu sabia que tanto eu quanto a outra tinha capacidade pra jogar. Mas eu tava, assim, mais, não tranquila, mas eu queria que fosse eu. Então, quando a gente foi fazer uma reunião no quarto, fazer, assim, um scout do jogo e tudo... Aí eu descobri que eu ia ser reserva. Daí eu fiquei assim, eu falei, não, eu não acredito que eu vou ser reserva. Como assim? Mas eu pensei, não, vai ser só o primeiro jogo. Jogamos o primeiro, jogamos o segundo, jogamos o terceiro, e eu tava lá no banco, assim, torcendo. Eu falava, cara, isso não é possível. E daí, no último jogo, eu joguei, inclusive eu até, acho que quase ninguém sabe, acho que só minha mãe. Mas acho que no penúltimo dia, assim, eu liguei pra ela e falei, mãe, eu sou reserva, eu não acredito nisso. E, tipo assim, eu tava chorando, eu falava, mãe, eu vou voltar pra Santa Helena e eu nunca mais vou ser reserva. E daí, eu acho que nisso foi quando eu virei a minha chave. Porque quando eu tava em Santa Helena e tinha só eu ficava mais tranquila, porque não tinha outra pra vir competir comigo. E em 2023, a Edileila voltou. Então, o Sub-19, no caso, naquele ano, era o ano dela. E eu era reserva dela, mas eu falava, não, eu não vou ser reserva dela, não importa que não é a minha categoria. Então, nesse momento, quando eu tava no banco Saquarema, foi o momento que eu virei minha chave e falei, não, chega de ser cocota, eu não vou mais ser cocota, eu vou ir, vou treinar. Então, eu joguei o último jogo, inclusive, a gente ficou aquela vez em 6ª colocação no Campeonato Brasileiro. Aí a gente, inclusive, meu pai até foi lá, ele foi assistir a gente, daí a gente voltou. E daí, quando eu voltei, eu falei, não vou mais ser reserva de ninguém. Daí foi aí que eu comecei a treinar e falei que eu ia pegar sério com isso daí. E assim, sempre tem alguma superação, né? Que você diz, tem a virada de chave. E às vezes a gente precisa de um sacode pra poder acordar, né? É, isso que eu falo. Às vezes as meninas falam, ai... Porque eu falava isso pro Fábio antes. Eu falava, ai, Fábio, mas como que eu vou saber que eu vou virar a chave? Tipo, porque é uma coisa que você nunca vai... Hoje eu vou virar a chave. Não, você não decide isso. É a vida que vai dar momentos pra você. Então, quando eu fui pra lá, hoje eu falo que foi um aprendizado pra mim. Eu acho que se eu tivesse sido titular, talvez eu não tivesse virado essa chave cedo. Cedo não, mas eu tinha 15 anos, então eu acho que foi cedo. Então, eu acho que eu ter sido reserva naquela época foi algo que fez eu virar a chave pra eu amadurecer e hoje tá onde eu tô. Foi, que bom, né? Que então a gente sabe que a superação ajuda a gente a crescer cada vez mais, né? Seja no lado profissional, pessoal. E assim, a gente sabe que essa foi a tua primeira passada pela seleção. E agora, sobre a segunda. Me diz, assim, foi uma mudança bem brusca, porque você tava lá no banco, jogou o último jogo e agora, nessa última passada, você foi a capitã. Conta pra gente como foi essa experiência, quando você soube o que aconteceu. Fala pra mim. Então, no ano passado, em 2020... A gente tá em 2025, né? Isso. Em 2024... Eu fui convocada também pra Sub-18, só que eu era o ano mais nova. Então, no caso, eu tinha esse ano ainda, mas ano passado eu fui convocada. E eu fiquei entre as 3, fui pro segundo laboratório. Inclusive, o técnico era o Aldori, que é o técnico da Superliga de Maringá. E ele pegava muito no meu pé. Eu falava, cara, esse cara não gosta de mim. Porque, tipo assim, era uma marcação comigo. Eu falava, isso não é possível. E em 2024, o Fábio era auxiliar técnico do Aldori. E daí eu falava, cara, isso não é possível e não sei o quê. E daí eu fiquei entre as 3, mas eu não passei. Então eu fui cortada e eu falei de novo, eu falei, cara, ano que vem, se eu for, esse cara vai ver. Porque eu falei, não é possível, ele tem marcação comigo. E daí, esse ano, fui convocada de novo.
E daí eu cheguei lá e a mesma coisa. E daí eu falava... E daí, por um lado, quando ele pegava muito no meu pé, eu pensava, é melhor ele pegar no meu pé, porque daí quer dizer que ele acredita que eu posso evoluir mais, do que ele ficar quieto e não falar nada. De duas, uma, né? Então é melhor ele falar comigo do que não falar. E daí, esse ano o Fábio não foi. Quem foi o auxiliar técnico foi o técnico de Chopinzinho. E daí eu fui esse ano. E quando a gente tava lá nos treinos, inclusive, a mesma levantadora que eu fui reserva, era a mesma que tava comigo agora. Então, nós duas, a gente foi junta pras duas. E daí, a gente treinando lá, e eu fiquei preocupada, eu vou falar, fiquei preocupada o laboratório inteiro. Tipo assim, eu e a Nina, que é a outra levantadora, a gente é muito amiga. Então, a gente divide quarto, a gente dividia quarto. A gente fazia tudo junto, então, tipo assim, eu era muito amiga dela, mas quando a gente treinava, eu juro que todo treino era um medo diferente. Ela levantava uma bola boa e eu ficava, ai, puta que pariu, vou ter reserva. Era desse jeito. E daí, todo dia com medo. E daí chegou quando a gente foi. Porque a competição foi em Maringá mesmo. Uma bosta, né? Porque eu queria viajar, mas tudo bem. Ali já é perto e conhece também. Daí, então, a gente foi pro hotel, né? Que tem um hotel lá específico pra gente ficar. E nessa uma semana de treino eu fiquei muito preocupada. E daí eu já tava ligando pra mãe e falar, mãe, você reserva de novo. Não tenho o que fazer. E quando eu cheguei lá no hotel, o Aldori, que é o técnico, ele chegou em mim e falou assim, olha, eu quero você como capitã. Aí quando ele falou isso pra mim, eu fiquei pensando, será que isso aí é verdade? Tô sonhando. Nossa, juro, acho que uns 10 minutos eu fiquei assim, olhando pra cara dele, pensando, cara, será que ele tá zoando comigo? Ele falou assim, eu quero você de levantadora, porque eu gosto muito de você, do jeito que você joga, de sua liderança em quadra. E ele falou também que ele achava que, porque a Chay, que era uma da auxiliar técnica também, a gente tinha 3, ela falou pra ele que eu achava que eu não gostava dele. E daí ele falou isso pra mim, e daí eu falei, Aldori, é verdade, eu achava que você não gostava de mim, mas por um lado eu ficava feliz que você me cobrava, porque diria que você quer que eu evolua, que você acredita em mim. Sim. Então, quando ele falou isso, eu fiquei de cara, assim, eu não tive reação. E daí eu fiquei muito feliz, e daí fui, né, capitã, joguei todos os jogos, né? Minha mãe até zoou, fala assim, viu, daquela vez, porque daí meu pai foi aquela vez e eu não joguei. Aí minha mãe falou assim, Gabriele, se você for pra não jogar, a gente também nem vai. Então você avisa antes. Aí eu liguei pra ela e falei assim, mãe, pode vir já hoje que você é capitã, não tem jeito. Ai, Deus. Daí meu pai foi também de novo, né? E daí assistiu lá todos os jogos, né? Jogava tudo, foi muito bom, muito bom. Ai, Deus. E a gente sabe que vocês foram vice-campeãs, né? Então, você pode contar um pouquinho pra gente de como foi esse campeonato? Eu não lembro exatamente quantos dias vocês ficaram, mas foi acho que umas 2 semanas, né? Isso. Conta pra gente como é que foi. E assim, a sensação de chegar na final, ser vice-campeão, não é fácil você ser segundo lugar, não é? Mas a gente sabe que você teve que. Pô, você chegou até lá, é uma vitória. Que nem no outro ano que você foi, vocês ficaram em sexto, o Paraná, né? Agora em segundo. Conta pra gente como foi essa experiência. Então, o nosso time é basicamente o mesmo do Sub-16. Muda, assim, umas 3, 4 meninas ali que não veio aquela vez, que foi que a gente não veio agora. Então, a gente ficou em 2 semanas em Maringá. Uma foi treinando e a outra jogando. Então, nessa semana de treinamento, bom, pelo menos quase todas nós estávamos preocupadas com os outros times, porque era praticamente todos os mesmos. Porque tem 3 divisões, tem a edição especial, que é a que o Paraná joga, tem a primeira divisão e a segunda divisão. Então, a gente estava muito preocupada em ficar em sexto de novo, porque a gente, tipo assim, o nosso time evoluiu muito, mas todos os outros também, porque eram as mesmas meninas em todos os times. Então, a gente estava bem preocupada, e daí eu acho que todos os jogos foram importantes pra gente. A gente jogou o primeiro jogo contra a Paraíba, que na teoria foi o jogo mais fácil. Então, a gente ficou muito feliz de ser o primeiro jogo, porque o primeiro jogo sempre vai ter aquele nervosismo. Então, até inclusive, se você não tem nervosismo, quer dizer que, né, já perdeu a graça de jogar vôlei. Então, o primeiro jogo sempre vai ter isso, aquela ansiedade. A gente ficou muito feliz de ter sido Paraíba. Então, inclusive, nesse primeiro jogo, a gente melhor da partida. Outra coisa que eu fiquei assim. E daí a gente jogou. E a gente jogou no outro dia contra Goiás, que também foi um jogo fácil. E a gente tinha caído na chave de Rio de Janeiro e São Paulo. Então, a gente tinha que ganhar 3 jogos pra passar, porque passava 2. E no outro dia era contra Rio de Janeiro.
E aquela vez a gente não jogou no Sub-16 contra o Rio de Janeiro, mas era o mesmo time. E a gente perdeu o primeiro set. E depois a gente falou, não, a gente não vai perder. E a gente entrou, fez 3-1 nelas, e daí a gente garantiu vaga na semifinal. Então, assim, eu acho que só nessa, de a gente estar na semifinal, eu acho que foi uma coisa que mudou a cabeça de todo mundo, porque a gente tava com tanto medo de ficar em sexto de novo, que eu acho que quando a gente ganhou do Rio de Janeiro e falou, cara, a gente tá na semifinal, eu acho que foi, assim, o momento que a gente mais, assim, falou, cara, é o nosso ano. Porque, basicamente, eram todos 2008, e a gente queria muito isso. Então, a gente jogou a semifinal contra a Santa Catarina, que não foi um jogo fácil, mas assim, foi um jogo mais tranquilo. Não foi um jogo assim, loucura, assim, meu Deus, a gente tem que fazer ponto agora. Não, foi um jogo tranquilo, assim, não foi aquela coisa louca. E a gente perdeu na chave de grupos pra São Paulo. E a gente foi jogar a final contra São Paulo. E o jogo contra São Paulo, assim, eu falo que é um jogo bem difícil, porque são todos, assim, mãe de família, literalmente. Tem uma que joga lá, que quando a gente tava no Sub-16, ela tinha tatuagem. Ela era, assim, uma mãe de família. E ela continua igual, só que deve já ser vó agora. Jesus. E, tipo assim, são todas, assim. E daí é um jogo bem difícil mesmo. Elas são boas. 7 das que estavam lá são da seleção brasileira, de base. Então, eu acho que a gente entrou na final e a gente mostrou o nosso voleibol. Eu acho que em nenhum momento a gente desistiu de jogar, falou, não, deixa pra elas, não. A gente jogou em todos os momentos, a gente mostrou nosso voleibol. E eu acho que às vezes não foi, faltou isso, faltou aquilo. É porque elas jogaram melhor que a gente. A gente jogou muito bem, mas elas conseguiram superar, às vezes, em um saque, um ataque, alguma coisa assim. E eu acho que isso foi algo que evoluiu muito todas nós como pessoa, porque a gente chegou lá na final, a gente batalhou na final, a gente jogou, e isso foi algo que ajudou todas nós a crescer. E eu fico muito feliz por ter sido capitã dessas meninas e ter jogado com elas de novo. Inclusive, hoje, toda vez que a gente se vê em competição, a gente joga contra, né? Mas sempre que a gente se vê, a gente relembra daqueles momentos e é a melhor coisa que tem. E a gente percebe que, pô, vocês chegaram lá, vocês evoluíram, né, no segundo ano. Então, pô, isso serve pra você aprender, evoluir. Não é sempre que você vai ganhar. Não é a primeira vez que tu vai chegar lá que tu vai ganhar. Não é assim. Mas, como você disse, serve pro crescimento pessoal e profissional de vocês, né? E você considera essa competição o maior desafio, tipo, da tua carreira até agora? Porque a gente pode dizer que é carreira sim, porque, pô, capitã da seleção paranaense é carreira sim. E assim, você considera que essa competição tenha sido o maior desafio da tua carreira ou teve outro que assim te marcou mais? Eu acho que o maior desafio, além da competição, é você ter você mesmo. Porque você tá lá, então você às vezes pensa, assim, é uma coisa que eu penso até hoje. Penso, será que eu tô merecendo estar aqui? Então a gente tava lá jogando. Inclusive, quando ele falou assim, você vai ser capitã, eu fiquei pensando, cara, ele me escolheu. Então, assim, tipo, é um choque na sua realidade. Eu acho que o maior desafio é você mesmo, é você acreditar em você, é você acreditar que você tá ali fazendo isso porque você gosta, porque você batalha todo dia. A gente treina todo dia, então não é à toa que a gente chega lá e fala, não, vamos ganhar hoje porque é isso. Não, a gente treina todo dia pra ganhar, a gente não treina todo dia pra perder. Então, eu acho que o maior desafio sempre vai ser você, e você que tem que ser maior do que os seus próprios pensamentos. E assim, a partir de tudo isso, você já pensou em desistir alguma vez? Já teve algo que você falou, pô, tirando essa ali, você disse que foi reserva e tal, mas eu não sei se você pensou ali, não, vou parar com o vôlei. Não sei se foi isso, mas teve algum momento assim que você falou, pô, eu acho que isso não é pra mim. Depois da parte da virada de chave, eu digo, né? Que você falou, não, vou levar o vôlei a sério. Teve algum momento que você falou depois, pô, eu acho que eu não quero mais isso pra mim. Porque às vezes tem momentos da vida que a gente, pô, pensa em desistir de algumas coisas que são importantes pra gente, mas teve algum momento assim que você falou, pô, não sei se quero mais? Eu acho que isso é presente em todos os atletas, porque isso é um pensamento assim. é, Eu acho que é muito presente, na verdade. Inclusive, quando eu era assim, que eu não tinha virado a chave ainda, eu nunca pensei assim em desistir. Então, depois disso, quando a gente amadurece, que a gente treina, a gente vai vendo, eu acho que é uma coisa que a gente pensa muito. Porque o vôlei, assim como todos os esportes, é um futuro incerto.
Então, quando você vai fazer alguma coisa, você pode se dedicar ao máximo. Mas você sempre tem que pensar que é 1 em 1 milhão. Então, assim, você pode ter uma chance agora e você sempre fica com medo assim, será que se eu não for, eu vou perder essa oportunidade? Talvez nunca mais vou jogar. Então, eu acho que, cara, é uma coisa que a gente pensa todo dia. Eu penso todo dia, inclusive hoje. Penso assim, será que eu faço isso ainda? Porque a gente sabe que vai chegar uma idade, assim, 30 anos, né? A Gabi Guimarães tem 30 anos, ela é a maior jogadora do mundo, mas ela tem 30 anos. E ano que vem, que vai ter já 31, e daí. Então é um futuro muito incerto. Então eu acho que é uma coisa que todo mundo pensa, todo momento, porque por mais que seja muito boa, às vezes você não leva pra vida, porque é um futuro incerto. Então, se você às vezes não. Porque hoje, querendo ou não, fazer faculdade é a diferença na vida de muita pessoa, porque é só você ver, assim, seus avós. Às vezes não tem faculdade, então, né, hoje é difícil ganhar uma aposentadoria, é difícil pra tudo. Então, a gente sempre pensa, cara, eu preciso fazer uma faculdade. Mas e o vôlei? Porque aqui no Brasil, na verdade, isso é muito vago, né? Ou você joga vôlei ou você estuda. Não tem nenhum lugar que fala assim, não, vamos jogar e estudar. Tipo, nos Estados Unidos tem isso, que você joga e estuda, só que eles priorizam o estudo. Então, tô com nota baixa na escola. Então, você não vai treinar essa semana. Então, é desse jeito. Então, eu acho que isso é um pensamento que leva a vida de todo mundo que é atleta, parar de treinar, porque é uma coisa muito difícil mesmo. E assim, pô, tanta responsabilidade, você nem fez 17 anos ainda, né? A gente sabe que não é fácil, porque desde pequena ali, desde os 15, pô, você... Tem gente que não pensa em nada nos 15 anos e verdade. você tava lá competindo, tava lá, né, pensando já no teu futuro, teve a virada de chave. E assim, é muito difícil você conciliar, às vezes, os estudos junto com os treinos, não é fácil, a gente sabe, às vezes as pessoas também estudam e trabalham, não é fácil, porque a gente tem que estar lutando a cada dia, porque se você se dedica em apenas uma coisa, aí tudo bem, mas quando tem que conciliar as duas, não é fácil, se torna difícil. Eu acho que isso serve pra gente crescer de forma pessoal, né? Isso é bom pra gente ter desafios, porque a gente tem que aprender a crescer, a gente tem que crescer. Não é, infelizmente, a gente tem que, uma hora, tem que acordar, né? E é melhor que seja cedo, antes que seja tarde demais, que daí depois tu tá com uns 20 anos e tu pensa, pô, o que eu vou fazer da minha vida? Uhum. Né? E assim, como que você equilibra os estudos e os treinos aqui em Santa Helena, né? Porque você sai pra fora, mas não é todos os Sim. meses essas competições. Mas então, treinando aqui, jogando aqui, como que você concilia os estudos e os treinos? Então, de manhã, eu vou pra escola, né? Lá na Moreninha, a gente pega ônibus aqui em Santa Helena. Eu pego umas 6h30, assim, no meu ponto. Então, eu vou pra Moreninha, daí eu estudo lá. Estudo na escola mesmo, ela tá na escola. Chego em casa, eu chego em torno de 1 hora. E normalmente a gente, tipo, 3 horas já começa a nossa rotina, que normalmente tem academia, daí já vai pro treino. Então, normalmente, quando eu tenho alguma prova ou alguma coisa, eu sempre estudo nesse meio tempo que eu tenho livre. Então, assim, das 1 às 3, daí eu estudo. Aí, das 3 até às 7h30, porque eu chego no ginásio 1 hora antes do treino. Então, das 3 até umas 7h30 que acaba o treino, eu fico no ginásio ou na academia. E quando eu chego em casa, daí eu estudo. E eu sou muito viciada em assistir série, né? Então, quando eu não assisto série... Quando eu não assisto série, Nossa, eu fico bem possessa. Então, assim, eu acordo umas 6 horas. Então, quando eu tô me arrumando, eu tô assistindo série. E daí, quando eu falo, cara, eu tenho que estudar. Daí eu estudo. Mas antes de dormir, eu tenho que assistir série. E daí, às vezes, eu tô lendo um livro também. Daí eu tenho que ler, eu gosto de ler de noite, porque daí eu já tô mais tranquila, né? Quando eu não tô estressada com o treino, porque isso todo dia. Mas daí eu chego em casa, vou ler um livro, assim, bem relax. Inclusive, também, do assunto de anos, eu acho que o vôlei, todos os esportes, ele é um amadurecimento na vida das pessoas. Porque, querendo ou não, você aprende a trabalhar em grupo, você aprende a conviver, às vezes, com pessoas que vão estar junto com você, mas que vão ter inveja do seu processo de crescimento. Então, eu acho que tudo isso ajuda muito na vida adulta. Porque eu vejo que, às vezes, como você falou, tem muita gente assim, tenho 18 anos e não sei o que fazer.
Então é uma coisa muito normal nos jovens de hoje. Então, quando tiver algum esporte, alguma coisa que você vivencia, assim, ficar alojado. Tem escolas que eu fiquei que, assim, você entra em banheiro que você fica assustado. Você fala, cara, como é que eu vou tomar banho aqui? Então, assim, é um crescimento de vida porque você não tá com seus pais. Então, seus pais não vão estar ali pra falar, não, filho, vamos lá tomar banho em outro lugar. Não, não tem. Você vai ter que tomar banho ali. Não tem jeito. Vai ter que ir no banheiro daquele jeito, sem tampa, sem papel, sem nada. Tem que se virar, tem que arrumar colchão, tem que limpar a sala. Tem que se virar pra ir, não pode esquecer identidade, não pode esquecer nada. Então eu acho que isso é um amadurecimento na vida de muita gente. Eu acho que isso faz você não só virar a chave no esporte, virar a chave na vida. Porque daí você já sabe como é que é, querendo ou não, a vida adulta, assim, porque você tem que viver sozinho. Inclusive, até as meninas que estão na Casa Atleta, tem uma Casa Atleta de Santa Helena, que elas moram aqui sem os pais. Então, elas, ainda mais que eu sou de Santa Helena, elas ainda mais estão numa vida adulta praticamente de verdade. Porque elas moram ali, entre elas têm que fazer tudo. Então, isso é um amadurecimento na vida muito grande. E a gente, pô, a gente sabe, né, como eu disse antes, às vezes a gente tá no treino, ou às vezes a gente tá trabalhando, algo assim, na adolescência, porque é onde começa, né? Então, pô, eu acho que todo mundo deveria ingressar em algo, que nem eu sempre falo, os esportes pra mim são maravilhosos, todos. Eu, infelizmente, não pude continuar no esporte, porque eu treinava desde os 7 anos no futsal e futebol, mas acontecimentos, né, da vida. Mas assim, sempre que eu posso e falo pra alguém, eu falo, pô, faz alguma coisa, faz um esporte. E não é só pela várzea, você não tá ali só pela várzea. Algumas pessoas sim, mas assim, se você se dedicar da forma correta, assim, com todo o teu esforço, com o que você puder, você vai aprender coisas da vida que, assim, sem o esporte você não aprende. Ou você vai aprender no trabalho também. Tem gente que começa a trabalhar cedo também, né? Eu também comecei a trabalhar bem cedo. Então, a gente vai amadurecendo, querendo ou não. A gente, às vezes, acaba se comparando com outras pessoas e percebe, pô, essa pessoa aí parece que às vezes não pensa muito, não, sabe? É porque ainda não teve aquele... Pô, não teve no esporte, na vida, eu não teve que trabalhar ainda para aprender e ver o que é você crescer, sabe? Que nem eu disse antes, às vezes é melhor a gente amadurecer um pouco mais rápido para não ficar atrasado depois. Porque, cara, hoje em dia os jovens é muito neném, né? Que a gente sempre fala, nem estuda e nem trabalha. Porque, cara, pô, tá na hora de... E querendo ou não, o esporte também é um trabalho. Você também tá se dedicando a... Sim, você ganha, eu acho que você ganha muita responsabilidade. Porque se você for ver hoje, jovens que querem trabalhar segunda a sexta, não tem. Se colocar sábado junto, piorou. Então, assim, no vôlei eu acho que é uma responsabilidade, porque você tem que treinar de segunda, a gente treina sábado também. Então é de segunda a sábado, você tem ali domingo de folga, e segunda já volta de novo. Não tem essa de, ai, vou pegar um atestado e não vou trabalhar hoje. Não, não tem essa. Então, assim, eu acho que isso você ganha muita responsabilidade na sua vida, porque até identidade, esqueci a identidade, não joga. Simples, não tem outra. Então, é assim, eu acho que é uma responsabilidade muito grande você tá fazendo assim. E assim, acredito que você, que nem eu sempre falo, eu agradeço muito por eu ter tido oportunidades de trabalhar desde bem jovem, bem pequena, e para mim poder aprender e saber tudo que eu sei até hoje, né? E assim, a partir de tudo isso, como você se vê como atleta daqui 5 anos? Eu sei que você disse que é algo incerto e coisa, mas assim, tem algum plano pra ti daqui uns 5 anos? Ou você se vê de alguma forma? Ou ainda não consegue imaginar muito sobre isso, porque como você disse, é meio incerto, mas assim, tem alguma noção? Então, o meu sonho, desde os 6 anos, é fazer odonto. Então, assim, inclusive, né, acho que a maioria das pessoas que me conhecem sabe que eu quero fazer odonto. Então, os meus pais, eu agradeço muito também por não ter precisado trabalhar tão nova, porque os meus pais sempre deram de tudo pra mim, sempre fizeram de tudo possível. E eu comecei no dentista com 6 anos, e eu tive que botar aparelho, enfim, eu ia 6 anos seguidos da minha vida, eu ia todo mês no dentista. E eu falei, cara, eu quero essa vida pra mim, eu quero ir todo dia trabalhar no consultório. Então, aí eu comecei a jogar vôlei, né? Daí é aquele negócio, se apaixona, você quer a sua vida quer ser vôlei. Mas aí, então, quando você chega numa idade, você percebe que a vida não vai ser só vôlei, né? Que você começa a ter mais responsabilidade, você começa a crescer, começa a ver o mundo com outra visão. Então, daqui uns 5 anos,
Vou estar com uns 22, né? Tenho 17, uns 22. Isso. Nos 22, poxa, queria estar fazendo minha faculdade, odonto. Acho que no vôlei, talvez não, porque é uma coisa que eu gosto muito, é muito aprendizado pra mim, mas eu acho que talvez pra vida adulta não é algo que eu queira levar pra sempre, porque eu acho que, por mais que seja um futuro incerto, eu acho que meu sonho, então, é fazer odonto. Então, eu acho que isso é uma coisa que me motiva muito, assim, igual estudar. Então, eu podia simplesmente chegar do treino e falar, foda-se, vou pra prova amanhã, faço lá e tá tudo bem. Mas não, eu quero mesmo fazer isso. E eu acho que por agora eu quero jogar vôlei. Então eu me dedico a isso, eu chego uma hora antes do treino, eu me dedico a isso, eu faço isso no hoje. Mas ano que vem, quando eu fizer 18, que teoricamente eu só jogo sub-19, eu vou me dedicar ao que eu quero, que é fazer odonto. Então, isso na verdade é um pensamento que eu penso todo dia, né? O que eu vou fazer, o que eu faço amanhã. Inclusive, eu falo pra minha mãe, eu falo, ai, mãe, eu não sei o que fazer, se eu começo a estudar, o que eu faço? Ela falou assim, Gabriele, você tem tempo ainda, né? Mas é que pra eles é uma coisa assim, normal você falar assim, você tem tempo. Só que a gente que tá vivendo, Nossa, assim, tipo, o ano que vem eu faço 18, eu falo toda hora, mãe, ano que vem eu vou fazer carteira. Então, assim, e daí eu falo essas coisas, e daí, tipo, pra ela é uma coisa normal, né? E pra mim que tô vivendo, eu fico preocupada, eu fico todo dia, cara, meu Deus, o que que eu faço? O que que eu faço da vida? Então, eu acho que isso é pensamento de todo mundo, nossa. Eu acho que todo jovem, assim como nós, tem algum sonho que é um tiro no escuro. É. Acho que a gente jovem, a gente, pô, sonha muito alto. Tem alguns que não, mas eu acho que a maioria Uhum. sonha alto e eu falo por mim mesma, eu sonho alto porque eu digo assim, sonhar com baixo nível e sonhar alto dá o mesmo esforço. Porém, se você sonhar alto, você vai ter a ambição de chegar perto ou chegar até lá, entendeu? E assim como você disse, pô, o fato de tu ter tu parar todos os dias e pensar, o que que eu quero pra minha vida? Eu amo o vôlei, eu amo esse esporte, mas isso é um tiro no escuro. Então, o fato de você amadurecer e pensar, pô, eu vou ter que sair do vôlei. Claro que não vai parar de jogar, mas assim, para deixar de ser atleta, tipo, diariamente, Exato. é um crescimento pessoal que o esporte provavelmente proporcionou. Então, é complicado, né? Inclusive, até sem sonho você não tem motivação, né? Porque se você não sonhar em alguma coisa, não almejar em fazer algo, você não vai. Tipo, igual muita gente hoje é uma realidade, assim. Você vê que muita gente você pede, o que que você quer fazer? Não sei. Quantos anos você tem? 20. Tá, tudo bem, ninguém sabe o que fazer toda hora. Até porque você pode chegar a qualquer momento e falar assim, não sei o que fazer, tô perdido, isso é normal. Então, eu acho que a gente tem que sonhar pra gente conseguir as coisas, porque se a gente não sonhar, a gente não vai conseguir. Então, sonha grande, sonha alto. Fala, não, ano que vem vou comprar, sei lá, um carro, fazer carteira, vou comprar um carro. Tem que sonhar. Por mais que não E aconteça. lutar pra isso. Isso, por mais que não aconteça no ano que vem, no ano que você planejou fazer isso, vai acontecer em algum momento da sua vida. Então, tem que sonhar mesmo, tem que sonhar grande. A gente sabe que nem sempre os nossos sonhos vão ser realizados, como eu disse, mas o fato de te ter ambição é algo que vai te ajudar. Às vezes tem sonhos que são impossíveis mesmo, a gente sabe, mas aquilo serve para ter ambição de chegar perto, chegar, tentar. O fato é você tentar, sabe? Às vezes, como você disse, 20 anos não sei o que fazer. Poxa, tudo bem, mas agora você vai fazer um curso, vai fazer algo para você pensar, para você se conhecer e pensar, o que que eu vou fazer? Tu tem que se conhecer primeiramente para ver o que tu vai fazer na tua vida adulta. Mas o fato de você não saber, mas estar tentando achar algo para te fazer da tua vida,
tá ok, não é assim ó que você vai encontrar algo para te fazer. Eu também tenho muitos sonhos, tenho muitos pensamentos, mas não é fácil você escolher agora. Eu não consigo. Se eu fosse agora, amanhã, ter que escolher alguma coisa, não ia conseguir, sabe? Mas o fato de você tentar, de você analisar, colocar tudo na mesa e falar, não, isso daqui seria bom para mim, mas isso seria melhor, porém é a escolha não tão mais fácil, mas é essa. Então a gente tem o fato de tentar, né? E assim, você, Gabi, você disse que, né, quer fazer odonto e coisa, mas assim, esse tempo que tu tem no vôlei ainda, você tem algum sonho que você ainda não realizou dentro do esporte, dentro do vôlei? Conta pra gente. Então, acho que um sonho, assim. Um sonho, acho que é o sonho de todo mundo conhecer o Bernardinho, né? Isso aí não tem, eu acho que. Eu li o livro dele, inclusive, acho que é o maior sonho, assim, é conhecer ele. Mas eu acho que eu realizei, porque eu aproveitei, a partir do momento que eu virei essa chave, eu aproveitei muito, eu aproveito cada momento, porque a gente nunca sabe quando que vai ser o último, né? Até porque, além de ser um futuro incerto, você nunca sabe quando você vai ter uma lesão, ou quando alguma coisa vai acontecer. Então, tem que aproveitar cada momento, assim, vou treinar hoje, não quero. É uma realidade. Segunda-feira eu não queria treinar. Falei, cara, o que que eu tô fazendo da vida, né? Por que que eu vou ir treinar? Daí eu falei, não, vou ir, né? Então a gente vai. Daí você chega lá, você vê as meninas e coisas, você já começa a brincar. Então, assim, eu acho que a gente tem que, né, ter essa, Vontade? essa vontade de querer e fazer as coisas. E assim, Gabi, na parte das competições e coisa, né? Voltando para ali, né? Essa parte dos sonhos a gente sabe, né? Como é difícil, mas a gente vai tentando. Mas assim, tem alguma superstição antes de tu chegar, tipo, antes de tu entrar em quadra? Por exemplo, tu faz alguma coisa, coloca o pé direito primeiro, não sei o quê. Tem alguma coisa assim? Então, as meninas sempre falam, hoje eu tô com a minha meia da sorte. Hoje vim com sei lá o quê, não sei o quê. E eu nunca tive isso, eu nunca fui assim, hoje vou, sei lá, usar a minha meia da sorte, porque se eu não usar ela, a gente vai perder. Não, eu não tenho isso. Na verdade, o Fábio fala que eu sou bem bruta, né? Porque, assim, ele passa aqueles videozinhos motivacional, assim. Não passa mais, mas uma vez ele passava assim, vamos jogar, não sei o quê. E eu ficava, cara, por que que ele tá passando isso? A motivação é um jogo, não tem que ter outra motivação. Mas assim, e daí eu nunca tive esse de superstição, assim, hoje eu vou usar um top, esse top aqui, porque a gente vai ganhar. Não, eu acho que tem que jogar vôlei, cara, tem que jogar. Se você. Entra na chave de uma vez. Tudo bem, é legal ter esse negócio de superstição, né? É uma coisa assim. Que querendo ou não, né? Você usa ali. Motivação, talvez, né? Às vezes a Algo pessoa assim. fala, vou usar esse porque hoje eu vou jogar bem, né? Eu acho que isso aí não muda nada, né? Na minha vida não muda nada. Mas quem tem também eu acho bem legal. E assim, Gabi, como a gente disse, né? Você concilia estudos, o trabalho, os treinos. E você tem algum conselho para alguém, para os jovens mais pequenininhos, né? Mais novos que a gente, de dentro do esporte, assim, dessa parte, algum conselho, né? Que nem você tem a tua ideologia. Você, pô, tô treinando agora, fazendo as coisas agora, mas depois vai seguir pra parte de estudar, né? Odonto e coisa. Mas você tem algum conselho pra quem tá entrando no esporte agora? Então, todas as minhas priminhas eu falo, vai jogar vôlei, vai sim, vai treinar. Eu acho que o maior ensinamento mesmo é esse amadurecimento que você tem na vida. Então, eu acho que qualquer esporte, assim, você tem que ir e você tem que dar o seu máximo. Eu falo, você não pode faltar na escolinha, não é porque é 2 treinos e hoje eu acho uma coisa fácil, né? O que eles fazem lá, jogar bola pra cima, não sei o quê. Mas quando eu fazia, era muito difícil. Então, eu falo que não pode faltar. Eu nunca faltei na escolinha, nunca, nem nos treinos. Então, eu sempre falei, tem que ir, não pode faltar, porque você vai criando responsabilidade. Você vai vendo que a vida não é só... Vou ficar em casa hoje porque eu não tenho nada pra fazer. Daí você fica em casa o dia inteiro assistindo série, não estuda, não faz nada, né? Porque se você ainda estuda, você tá fazendo alguma coisa. Você tá lá, assim, só vivendo ali. Vivendo não, né? Mexendo no celular. E daí você vê o tempo passa, e daí quando você vê, já passou 5 anos da sua vida e você não fez nada. E você ainda tá com aquele pensamento, o que que eu vou fazer? Então eu acho que é essa responsabilidade que você vai criando, esse. É, esse responsabilidade, não sei como é que é a outra palavra. É...
Quando a pessoa tem que... Você vai evoluindo, eu acho, né? É, Isso serve pra te evoluir. O esporte, o trabalho, todas as coisas que a gente faz dentro da escola, fora da escola, na nossa vida, a gente vai evoluir de alguma forma. A gente acha que tem que buscar, dentro de todas as dificuldades que a gente tem na nossa vida, a gente tem que buscar superar tudo. Porque é assim que a gente vai crescendo na nossa vida, né? sem falar que você conhece muitas pessoas, muitas pessoas. Inclusive, quem vai, assim, eu falo, que jogos, assim, você vai, você conhece muitas pessoas diferentes. E querendo ou não, você cria ciclos de amizades mesmo. Eu falo que os jogos escolares, assim, que você tem várias etapas, então é municipal, regional, macro, final. Eu acho que é o melhor jogos que tem. Porque aí você conhece gente de todo lugar, ainda mais se você vai pra fase final, que eu acho que todo mundo tinha que vivenciar uma fase final na vida, porque eu falo que é surreal, assim, você vai lá, você dança no refeitório, você tem brincadeira no refeitório, é pessoal jogando, é dançando assim, ó, pra ganhar camiseta, é uma loucura, é uma loucura. E é uma coisa, assim, surreal de se viver. Então, eu acho que você cria muitos ciclos de amizades, você conhece muitas pessoas, você vê o mundo por fora, porque às vezes tá muito preso naquele no seu grupinho, né? Que normalmente eu também tinha quando era mais nova. Ah, era só eu e minha prima, né? Então, tipo assim, a gente tava dentro de um grupo de 4 pessoas, mas era nós duas. Então, eu falo que, assim, você conhece gente nova, você vai mudando seu ciclo de amizade, você vai conhecendo, assim, outras pessoas e os jeitos diferentes que ela tem. E, inclusive, as meninas da Casa Atleta, muitas são de estados diferentes. Você escuta elas falar, às vezes, elas têm um sotaque, né? E daí, cara, é uma coisa tão engraçada, assim. Escuta ela falar, daí você fica assim. Tipo, a de Minas, né? A Camila, a Ana Júlia. A calçada que a gente anda, elas falam passeio. Ela fala, vamos lá no passeio. E daí eu fico assim. Preguiçoso. Elas falam, e daí é uma coisa muito legal, assim, você conviver com outras pessoas e conhecer lugares diferentes. Sim, daí eu acho que, pô, a partir de escolinhas escolares, regionais, macro, pô, você tá conhecendo gente da tua idade, você tá conhecendo o mundo, que nem você disse, né? As meninas vêm pra cá, conhecem outra cultura, né? Porque que nem de Minas, pô, longe pra caramba, né? Outra cultura aqui, diferente do sul. Então a gente vai, pô, evoluindo, aprendendo o que é o mundo, o que é a sociedade. E assim, eu digo, a gente é amiga, eu sou muito tenho muito orgulho de ti, né, por esses pensamentos, assim, de ver como você pensa sobre o futuro, que não, eu sei que não é fácil para você deixar o vôlei, né, como eu disse, não vai deixar de jogar, mas vai deixar de ser atleta diário, né, mas eu fico muito orgulhosa de ti, principalmente também por ser a capitã da seleção paranaense e ter sido vice-campeã, que, sim, suas vitórias sinto como minhas histórias também, fico muito orgulhosa de ti. Muito obrigado por ter vindo aqui contar um pouco pra gente sobre a tua trajetória e compartilhar teus sonhos, tua vida. Sim, Gabi, muito, muito feliz que tu tenha vindo aqui. Muito obrigada a você, fico muito feliz de ser convidada. Inclusive, eu falei antes, quando eu cheguei aqui, que eu nunca tinha gravado um podcast, né? Então, eu achei incrível, assim. Quando eu vi as câmeras ligando aqui, eu já falei, olha só que coisa legal, né? E eu te arrasto pra tudo. Não, e daí eu achei incrível isso aqui. Inclusive, quando a Fernanda tava fazendo unha, ela me arrastou pra fazer unha também. Ela fez a minha unha. E daí eu fui modelo já de unha também. Daí agora eu tô aqui de novo. Então, assim, eu agradeço muito. Quero agradecer também a todo mundo que sempre esteve comigo, assim. Fábio, Luiz também, que foi o nosso técnico. Eu agradeço muito a ele, porque também, se não fosse ele, talvez eu não tinha chegado no Sub-16. Então, eu agradeço muito a ele também. Meus pais, a minha mãe, inclusive, foi um incentivo também, porque quando eu era mais nova, ela foi uma competição comigo e ela falou assim pro Fábio: Fábio, tira ela é muito ruim. E ela falava assim pra mim: Gabriela, para de jogar vôlei, que isso é muito ruim. Ela falava isso pra mim. E daí, inclusive, eu brinco com ela até hoje, que eu falo: ai, mãe, eu sou ruim ainda, né? E dela brinca também. Então eu falo que foi uma motivação também. Meu pai, que quase sempre tá nos jogos com a gente, sempre quer ir. E toda a minha família aí, que sempre me apoia, né? Eu tenho um monte de priminha aí que gosta aí, que fala, minha prima joga nossa vôlei. São todas queridas também. E quero agradecer a todo mundo mesmo. As meninas do meu time, que se não fosse por elas também eu não teria evoluído, porque todas se ajudam, então eu acho que sem elas eu não estaria onde sou também. Então,
Isso aí, agradecer. Eu sempre tô arrastando a Gabi pra onde eu tô indo, ela tá vindo junto comigo. E eu arrasto mesmo, porque, pô, sabe como é que é, né? Como a gente se sente entre nós, assim. Mas, assim, de verdade, muito obrigada, parabéns pela tua trajetória até aqui. Tenho certeza que teu futuro, assim, vai ser brilhante, independente do caminho que você querer seguir. E tá tudo bem ter dúvida, eu vou estar sempre torcendo por ti. Pode ser que de longe, pode ser que de perto, mas sempre vou estar. E assim, muita, muita, muita gratidão por ter vindo aqui. Amo muito você, de verdade. E eu acho que é isso, gente. Pô, fala sério, já tô com saudades do próximo episódio. Um beijo.